Olá, pessoal do sexto ano. Vamos lá para mais uma aula. Antes de a gente começar, manda o zap para o amigo de vocês, a turma de vocês, para assistir essa aula. Beleza? Sou Atos Sinício. Se liga aí no sistema de numeração decimal. Você já parou para pensar como se contava há muitos anos atrás? Como é que antes da gente existir, lá no início, como é que se contava? Por pedra, por risco. Veja aí nesse exemplo da foto, onde temos a pedra e os riscos na tábua, beleza? Também tem, veja agora aí o exemplo do pastor, onde ele usava pedra, onde cada pedra representava um animal. No início do dia, quando iniciava o dia, ele abria e as ovelhas saíam. Para cada ovelha, ele colocava dentro do saquinho. No final do dia, cada ovelha entrando, ele tirava. Ia tirando, ia tirando. Quando todas as ovelhas passassem, se sobrasse alguma pedra no saco, informava a ele que teria alguma faltando. E ele ia buscar. Veja aí o exemplo agora, onde tinha pedras e risco no osso, onde cada risco representa um objeto, um animal que ele possuía, ok? E nesse exemplo da corda, representa uma unidade de medida, onde cada nó representa a unidade de medida. Então, se eu tenho aqui, ele botava, dava um nó, colocava, dava um nó. Isso a gente via em construção de triângulos, certo? Vamos passar agora a ver os povos antigos, como maia, egípcio, romanos, babilônicos e o nosso sistema de numeração decimal, que é indo-arábico. Vamos lá para ver como os egípcios realizavam as contas. Observa aí esses desenhos. Cada desenho desse é um número. Uma barrazinha representa 1. Se fosse 1 para baixo, 10. O 100 teria essa representação, o 1000 é essa, o 10.000, um dedo, o 100.000, essa representação seria um peixe ou um sapo, um girino, e 1 milhão como fosse uma pessoa, né? Então, cada unidade, cada representação dessa, cada símbolo, só poderia ser repetido 9 vezes. Por que 9? Porque na 10ª vez teria um outro símbolo. Ok? Então, 20 teria como fosse esse U para baixo, 2 U's. 90 teriam 9. Se fosse 100, era essa representação dessa figura, ok? Veja aqui, cada símbolo pode ser repetido a cada 9 vezes. Cada símbolo repetido faz a troca por outro e um agrupamento superior. Como assim? Se a gente tem 9 símbolos, vou colocar no 10, então vai trocar esse algoritmo e colocar outra figura que representa, é maior do que as 9. Também adicionam-se os valores dos símbolos utilizando para encontrar o valor representado, e também a posição dos símbolos não altera o número escrito. Como assim a posição não altera? Esse sistema de numeração egípcio não é posicional, porque se eu usar o para baixo, que é 10, e o 1, nessa representação, primeiro o U, depois o 1, é o 11. Se eu trocar com uma barrinha e o U, também representa o 11. Ok? Não importa a ordem, o número será o mesmo. Então, exemplo aí. 1230. Como é que você ia construir esse número? Você vai pegar um 1000, que é essa representação, e depois vai botar 200, que é esses dois símbolos em um. E depois 30, que é os 3 U's. Então, daí nós temos o 1230. E agora, para fazer esse número, 10.145. Como é que vai usar? Isso aí. Primeiro, eu vou pegar o símbolo 10.000, que é o dedo. Depois, o símbolo do 100, que é essa figura aí. Agora, 4 U's, né? A 4 o para baixo, vamos dizer assim, o invertido, que é o símbolo da interseção, vamos dizer assim.
4 e depois 5 pauzinhos. Então temos aí 10.145, ok? Agora eu falei que se alterar a ordem, não importa. Então observe esse número aí, 1434. Veja a sua representação. Agora, se nós alterarmos a posição desses símbolos, continua sendo o mesmo valor. Se eu jogar para frente, para trás, não importa a posição. Continua sendo 1434. Então, nesse sistema de numeração decimal, o sistema de numeração egípcio, não importa a ordem. Então, não é posicional. Ok? Vamos lá para mais um sistema. O sistema que nós iremos ver é o babilônico, onde representa, ó, ele tem esses símbolos. São 50 símbolos para usar. Eles usavam esses 50 símbolos. Como é que isso serviria? Vamos lá, ó. Esse é um sistema de base 60. Sexagesimal. E a posição importa. Como é isso? A posição importa. Se eu alterar a posição dele, dirá outro número, certo? No sistema passado, que a gente acabou de ver, alterando a posição, não importava. Nesse sistema babilônico, importa. Nós iremos ver por que importa. A composição simbólica mais à esquerda representa o resultado do símbolo vezes 60 e o próximo conjunto de símbolos e o seu resultado multiplicado por 60 elevado ao quadrado e assim por diante. Como assim? Se eu venho, a posição dele vai subindo, então o primeiro conjunto, a primeira posição, você pega o número, multiplica por 60 elevado a zero. A segunda posição, pega o número que forma 60 elevado a 1. A terceira posição, pega o número vezes 60 elevado a 2. E assim por diante. Depois de muito tempo, ó, após 3.000 anos antes de Cristo, os babilônicos passavam a usar o símbolo para o zero. Então, ó, após 3.000 anos antes de Cristo, os babilônicos passaram a usar o símbolo para o zero. Eles não usavam zero, mas depois desse tempo todo, eles conseguiram um símbolo para representar o zero. E só era usado para construções. E também para o quê? É representado por duas cunhas pequenas. Então, esse símbolo babilônico tem cunha e asna. Asna, beleza? Então, vamos lá ver a sua representação. Vê o exemplo aí na tela de vocês. 15. O 15 está dentro desses 50. Então, você vai colocar esse símbolo aqui, ó, deitadinho, que representa o 10. Depois, ó, 1, 2, 3, 4, 5, que representa cada uma dessas, parece uma taça, né? Representa 1. Então, ó, 15. 30. Vê o 30. Vai ser 3, esse deitadozinho aí, ó. 1, 2, 3. Ok? E essa representação que vocês estão acabando de ver na tela de vocês é o zero. Ok? Então, essa representação ele usava para o zero. Se você quiser fazer outro número, você vai fazer o quê? Ver a constituição deles e o conjunto que está à direita é o número que dá 60 vezes 0. À esquerda, 60 vezes 1. E assim vai, mais à esquerda, 60 vezes 2. Ok? Nesse caso é 60 elevado ao quadrado, 60 elevado a 1, 60 elevado a 0. Agora nós iremos ver o sistema de numeração Maia, que eles usavam 19 símbolos. Veja agora o seguinte, ó, os números são representados por símbolos compostos por ponto e barra. Então, ó, um ponto, número 1, 2 pontos, número 2, 3 pontos, número 3. Quando chega a 4, agora quando chega a 5, uma barrinha. Então,
Então, 6, uma barrinha e um ponto. 7, uma barrinha, 2 pontos. 19, uma barrinha, 2 barrinhas, 3 barrinhas. 15 aí. 16, 17, 18 e 19. 4 pontos. Ok? O ponto é usado até 4 vezes. Porque quando for a quinta vez, representa com uma barra. O número superior a 19 são escritos na vertical. De cima, ó, de baixo para cima. Então, primeira posição, segunda posição, terceira posição. No que a gente acabou de ver, da direita para a esquerda. Primeira posição, da direita para a esquerda. Primeira posição, segunda posição, terceira posição. Ok? O 0 é representado pelo desenho que parece uma concha. Ok? Muita gente vai dizer que parece uma bola de beisebol. Vamos lá para a gente, no exemplo aí. Observe. O 13, filé, tranquilo. Uma barra 5, 16. Nesse caso é 5, uma barra. Outra barra 10, 11, 12, 13. 2 barras e 3 pontinhos. Agora 33. Veja a representação aí de vocês. Ó. 33. Ó, 2 barras, 3 pontinhos e um pontinho em cima. Então, ó, quando isso acontece, você vai fazer primeira posição, o número 13. O pontinho está na segunda posição. Então, ó, esse aqui você vai lá. O 13, ó, 5, 10, 11, 12, 13. E posição com um pontinho em cima é a segunda posição. Então, a primeira posição você vai pegar o número, multiplicar por 20 elevado a 0. Então, ó, depois a segunda posição você vai pegar o número que dá vezes 20 elevado a 1. Se tivesse outro símbolo em cima, pegava esse número vezes 20 elevado ao quadrado. Ok? Então, ó, 13 vezes 20 elevado a 0. Com vocês do sexto ano, talvez não tenham chegado a este assunto ainda de potência. Mas todo número que tem um zero em cima no expoente é 1. Então, 20 elevado a 0 é 1. E o 20 elevado a 1? Veja o seguinte, todo número que tem um expoente é a própria base, é o próprio número. Então, vai fazer 20 vezes, quer dizer, 13 vezes 1, mais 1 vezes 20. Ó, 13 vezes 1, porque 20 elevado a 0 é 1, e 1 vezes 20. Depois você soma o resultado. 13 embaixo, mais 20 em cima, que dá 33. Ok? Não importa a quantidade que tem. Sempre vai ser o número vezes 20 elevado a 0. A segunda posição, o número vezes 20 elevado a 1. A terceira posição, o número vezes 20 elevado ao quadrado. Ok? Então vamos lá para o sistema de numeração romano. Eles usavam esses símbolos aí. O I representa o 1, o V representa o 5, o X, o 10, o L, 50, o C de 100, beleza? C. O D de 200, não, D de 500 e o M de 1000. Então, com essa representação, eles formavam qualquer número. Não tinha um zero. Não tinha um símbolo para representar o zero. Então, ó, os símbolos L, X, C e M podem ser representados no máximo 3 vezes. Por que 3? Deixa eu botar aqui. L, o I. 1, 2, 3, 4. Para representar o 5, você vai pegar o número, o símbolo para o 5, que é o V, e colocar atrás. Quando eu tenho um símbolo atrás menor, assim, eu tenho um símbolo maior. E antes dele ter o menor, subtrai. Então, 5 menos 1. 5 menos 1, 4. Então, a representação do 4 é IV. A representação do 90 é C. Nesse caso, e antes do C, você coloca 10, né? Menos 10. Então, vai ser XC, 90. E o 900? 900 é 1000 menos 100.
Show de bola. Então você vai botar CM, que é 1000 menos 100. Ok? Então, um símbolo colocado à esquerda de um outro símbolo maior valor indica uma subtração dos respectivos valores. Show de bola, que eu acabei de falar, que você pegar um número que está assim, menor na frente do maior, subtrai. Para representar os símbolos no sistema de numeração romano, basta multiplicar os símbolos todos a lado e adicionar os seus valores. Ok? Então vamos lá. O símbolo com traço acima representa milhar. Como assim? Um símbolo com representado um traço acima, milhar. Por exemplo, 5.000. A gente representa o M 4 vezes, né? Ó, M, 4.000. Mas e os 5.000? Você vai colocar um V e um traço em cima. Ok? 6.000, 10.000. O X e um traço em cima. Cada, 10.000, depois aumenta mais uma unidade com o segundo traço, certo? Então veja o exemplo aí de vocês. 180. 180. Só que não tem a representação do 80. Então você vai colocar 100 mais 80. Só que o 80 eu posso destrinchar. Aí fica 100 mais 50 mais 30. Então fica 100 C, 50 L, 30 X, 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 180. 904. Veja aqui, 900 é 1000 menos 100. Então vai ser CM e IV. 904, CM e V. Porque 4 é o 5 menos 1, 4. Então é IV. Ok? Vamos ver agora este exemplo para vocês entenderem melhor o sistema de numeração romano. Eu tenho aí CD, XXX e I. Que número é esse? CD. Você observa que o C é menor do que o D. O D é 500. O C é 100. Então fica 500 menos 100, 400. O X, eu tenho 30. E o I, 2. Então você vai fazer CD 400, XXX 30 e I 2. Então temos 432. Vê se esse exemplo 2 aí. 879. Você vai pegar 800 mais 70 mais 9. Só que dos 800 eu posso destrinchar. 800 eu destrincho, o 70 também e o 9 também. Eu vou organizar. 800, 500 mais 300. 70, 50 mais 20. 9, 5 mais 4. Só que o 9 representa um número só. Então, veja aí que, 800, que é o 500 mais 370, que é o 20 mais 50 mais 20, e o 9 é isso aí. Só que o 9 tem um símbolo para ele. Ok? Ok? Então, vamos lá. 500 mais 300 mais 50 mais 20 mais 5 mais 4. 5 mais 4 é 9. Tem um símbolo para ele. Então, D é 500. CCC, 300. Show de bola. L, 50, 20. XXX e o 9, IX. 9. Então, juntando tudo, tem essa representação. DCCC, LXX e X. 879. Ok? Agora, nós iremos entender o nosso sistema de numeração decimal. Veja aí na tela de vocês a mudança que teve durante todos os anos até chegar no nosso sistema de numeração decimal. O nosso sistema de numeração decimal é o hindu-arábico, ou o nosso mesmo nome, sistema de numeração decimal. Por que decimal? A base é 10. Temos 10 algarismos. Muita gente vai dizer que nós temos 9.
mas esquece de colocar o zero. O zero também conta como algarismo, então nós temos 10 algarismos. E com esses algarismos, nós construímos qualquer número. Como assim? Nós construímos 10 trilhões, 400 bilhões, 370 milhões, 270 mil, 430, vamos dizer assim. Representa esse número bem grande aí, que eu acabei de falar. E nas nossas mãos temos 10 deles, ok? Então, ó, veja o seguinte. No nosso sistema de numeração decimal, podemos representar qualquer número utilizado apenas 10 símbolos, chamados de algarismo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. E as contagens são feitas em agrupamento de 10 em 10. Por quê? Eu vou começar da direita. Ok? Então, ó, da direita. Unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando chegar a 10, essa aqui zera e eu transformo em uma dezena. Aí fica 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ó. Aqui 2 e aqui 0. E assim sucessivamente. Ok? O sistema é posicional. Como é isso? Se eu mudar a posição do algarismo, muda o número. Vou colocar aqui 24. 24. Se eu trocar, ó, 2 e 4, 24. Se eu trocar, fica 42. Mudou a ordem. Certo? Então, ó, o zero possui um símbolo que indica a ausência de unidade de dezena. Se eu transformo, então eu não tenho unidade de dezena. 0. Por exemplo, 10. 1 e 0. Quer dizer que no algarismo lá, na unidade, não temos nada, não temos uma transformação. Então, se eu pegar, transformar dezena e colocar, vai ficar 10 unidades. Que eu transformo para uma dezena. Ok? Então veja esse número aí. Que número é esse? Nós devemos entender como nós falamos os números, né? Veja aí. Os números, eles representam, ó, pode ser colocado em classes e em ordem. Como assim? Você observa que a cada 3 pontos, da direita para a esquerda, que a gente coloca um pontinho. Nós estamos mudando a classe. Então, ó, unidade, dezena, centena. Ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. E esses 3 formam a primeira classe. Quer dizer, nesse caso é a classe da unidade simples. Depois vem unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Ó, quarta, quinta e sexta ordem, que está na classe dos milhares. Por isso que a gente diz unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Depois vem unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhões. Certo? Unidade de milhão, dezena de milhões, centena de milhões. Por isso que a gente fala isso, porque está dentro de uma classe. Depois de milhões, bilhões, trilhões e aí sucessivamente. Agora vamos organizar o número de cima que a gente viu, colocando nas suas ordens e classes. Então iremos começar da direita para a esquerda. Primeiro algarismo, o 7. Então nós colocamos o 7 na primeira ordem, o 5 na segunda ordem, o 8 na terceira ordem, que formam a primeira classe de unidades simples. Depois nós queremos colocar o 2 na quarta ordem, o 4 na quinta ordem e o 1 na sexta ordem. Nesse, nós formamos a classe dos milhares. E o 3
na classe dos milhões, na sétima ordem, certo? E agora, como a gente vai organizar isso? Esse número aí é representado em unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão. Quando isso acontece, a gente organiza os números nesse formato. 3 milhão, então temos 3 vezes 1 milhão, mais 100 mil, porque está na centena de milhar, mais 4, 10 mil, vezes 10 mil. Por quê? Está na classe da dezena de milhar, mais 2 vezes 1000. Por quê? Porque está na classe da unidade de milhar. Depois vem 8 vezes 100, porque 100, centena. Depois 5 vezes 10, dezena. E 7 vezes quanto? Nesse vai ser 10 elevado a 0, ou 1. 7 vezes 1, 7. Então isso acontece, ó. 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, 10 elevado a 5, 10 elevado a 6, e assim por diante. Então, ó, você pega o número vezes 1, que é o 10 elevado a 0. Pega o número vezes 10, o número vezes 100, o número vezes 1000, o número vezes 10 mil, e assim por diante. Certo? Então, ó, nós decompomos esse número nesse formato. Pega o número vezes 1, mais pega o número vezes 2, mais pega o número, nesse caso, ó, o número vezes 1, mais o número vezes 10, o número vezes 100, porque nosso sistema é de base 10, ok? Então, ó, no sistema de numeração decimal, cada algarismo, no sentido da direita para a esquerda, corresponde a uma ordem, e a cada agrupamento de 3, uma classe. Por isso que nós colocamos um pontinho e muita gente confunde o ponto com a vírgula. A vírgula nós vamos entender já já. E o ponto a gente coloca para separar as classes, certo? Então, ó, não confunda. Você olha na calculadora e vê ponto, mas lá não é ponto. Você pode ver na calculadora na vírgula, mas para a gente é ponto, certo? Então, ó, a cada agrupamento de 3 é um ponto. A cada agrupamento de 3 é um ponto. Da direita para a esquerda. Não faça isso da esquerda para a direita. É da direita para a esquerda. Pulou 3, um pontinho. Pulou 3, um pontinho. Pulou 3, um pontinho. Beleza? Agora, como nós falamos esse número? Ó, 3 milhões 142.857. É assim que nós falamos, ó. 3 o quê? Está na classe dos milhões. Então, 3 milhões 142 o quê? Na classe do mil, 142.857. Normal, certo? Então, fica a leitura essa. 3 milhões 142.857. Agora, nós iremos entender os números naturais. Como assim? Tem essa ideia mesmo, natural, princípio de contagem, de contar. 1, 2, 3, o zero entra. E a partir do zero até o infinito são os números naturais. Então, ó, observe aí. É representado por essa letra N, igual chaves. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 100, 1000, 142, 10 mil, 1 milhão. Faz parte dos números naturais. Tem um símbolozinho que, se eu colocar em cima do N ou em cima de qualquer outro conjunto, daqui a representação da letra de outro conjunto, nós indicamos que o zero não faz parte. Observe aí. N, um asterisco. Se eu colocar o asterisco de forma assim, ó, pá! O zero não entra. O zero não entra. Então vem
1, 2, 3, 4. Esse conjunto faz parte dos naturais. Então, quando um conjunto faz parte de um outro, nós falamos que é um subconjunto. Então, ó, os números inteiros, quer dizer, os números naturais não nulos. Por que não nulos? Porque o zero está fora. E nós podemos colocar esses números em uma reta. Lembra da régua? Essa é a ideia. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim infinito. Essa reticência indica que existem muito mais números depois do 10. Ó, nós temos 1, 2, 3 e assim sucessivamente. E se forma aqui, ó, 0 é menor do que 1, menor do que 2, menor do que 3, menor do que 4. Por isso que tem esse símbolo, ó, menor que, maior que. Beleza? Então, esse símbolozinho, menor que, maior que. Você desenha isso no caderno, esses dois símbolos, e faz um tracinho. Veja aqui, um vai formar 4 e o outro vai formar um 7. Facilita para entender o que é o menor que e o que é o maior que. O menor que parece um 4, o maior que parece um 7. Então, se eu quero dizer que 3 é menor que 4, eu boto 3, o símbolo de menor que 4. 3 menor que 4. E assim a gente pode informar que número é maior do que o outro. Observe também que o número que está à esquerda, então o número que está à esquerda, ele será menor do que o que está à direita. Então, o que está à direita, veja aí, o 10 está à direita e o 9 está à esquerda. Então, a gente conclui que o 10 é maior do que o 9. O 0 está à esquerda e o 7 está à direita. O 0 é menor do que 7. Ok? Então, veja aí. O 0 a gente vai para o 1, para o 2, para o 3, para o 4. Isso de 1, mais 1, mais 1, mais 1 é o sucessor. Se eu tenho um número menos 1, como assim? 6 menos 1, 5. 5 menos 1, 4. Eu tenho o antecessor. Sucessor mais 1, antecessor menos 1. É só lembrar da escadinha. Se eu estou aumentando, eu estou encontrando o sucessor. Então, 4, qual é o sucessor de 4? 4 mais 1 é o 5. Qual é o sucessor do 5? 5 mais 1 é o 6. E se eu voltar 6 menos 1, eu tenho o antecessor, que é o 5. 5 menos 1, eu tenho o antecessor, que é o 4. Beleza? Agora eu tenho esse número 856.902. Vamos organizar ele de 3 em 3. Ó. Certo? Essa organização, nós vamos fazer essa revisãozinha, né? Um exemplo da unidade simples e da unidade de milhar. Eu tenho esse 2, que a gente acabou de ver. Ó. Primeira ordem, segunda e assim por diante, que vai ser 2 elevado a 2 vezes 10 elevado a 0, que é 1, 0 vezes 10, 9 vezes 100, 6 vezes 1.000, 10 vezes 10.000, 8 vezes 1 milhão. Certo? Então, nessa ordem, nós criamos o 856.902. 2 elevado a 1, mais 10 elevado a 0, mais 9 vezes 100, mais 6 vezes 1.000 e assim por diante. Somando esse número, ó, nós temos 856.902. Se você quiser observar mais classes, mais ordens, pega o seu celular, abre o aplicativo de leitor de QR Code, bate um print dessa imagem e coloca esse QR Code para o celular escanear, que vai abrir em um site onde representa todos os outros classes e ordens, ok? Veja aí esse caminhão, esse trem, né? Nesse caso, esse trem que tem 1.269 separado
eu somo tudo, dá 1.269. O outro é 3.000 mais 100 mais 10 mais 1, que é 3.111. Ok? Então, agora esse exemplo, 5.749. Como é que eu faço? 5.000 mais 700 mais 40 mais 9. Os 5.000, como é que eu vou decompor os 5.000? 10 vezes 10 elevado a 3, porque eu tenho 3 zeros, que é o 10 vezes 10 vezes 10, que é 1.000. 70, que é 7 vezes 100, nesse caso é 700, 7 vezes 100, mais 40, 4 vezes 10, mais 9, 4 vezes 1. Então, 5.749. Então, é 5 vezes 1.000, mais 7 vezes 100, mais 4 vezes 10, mais 9. Agora eu pergunto para vocês, todos esses números que a gente acabou de ver, você encontrou a vírgula? Onde está a vírgula? Nesse número aí, 1.269, 3.111, 5.749. Onde está a vírgula? Se você não tiver, é porque a vírgula está à direita. Observe aí, ela fica à direita. Então, 1.269, uma vírgulazinha nela. E outras casas, em casas decimais, é tudo zero. Então, quando você não vê a vírgula, ela está à direita do número. Certo? Agora, quando temos números depois da vírgula diferente de zero, estamos diante de que número? Estamos diante do número decimal. Veja alguns exemplos aí na tela de vocês. 3,14, 0,049, 12,59, 2,173, 0,0036 e esse número 25,067. Nós teremos ver o que representa esse 3,14. Mas veja o seguinte, sempre que estiver à esquerda da vírgula, são números inteiros, a parte inteira. E o que estiver à direita da vírgula são as casas decimais, que é o décimo, centésimo, milésimo e assim por diante. A gente viu que na construção dos números, a gente vai fazendo multiplicação da direita para a esquerda, né? 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2 e assim por diante. Agora, nas casas decimais, quando estou andando para a direita das casas decimais, depois da vírgula, nós temos divisões. Divisão por 10, divisão por 100, divisão por 1.000. Por que da vírgula? Veja, quando temos vírgula, nós temos que ter a ideia de divisão por 10, por 100, por 1.000, depende da quantidade de casas decimais. Se tiver uma casa só, tipo 2,1, 21 sobre 10. Se tiver duas casas decimais, 2,04 vai ser 204 sobre 100. Então, a cada casa decimal representa um zero. Vamos ter essa ideia. Se tiver uma casa decimal, divisão por 10, 2 divisão por 100, 3 divisão por 1.000 e assim por diante. Ok? Então veja lá, 0,049. Você repete o número, 0,049, divide por quem? Você coloca 1. Vai para casas decimais. Quantas casas tem? 3. Então, você 0, 0, 0. Então, fica 49 dividido por 1.000. 12,59. Você repete 12,59, que é 1.259, dividido. Você coloca 1. Vê quantas casas decimais tem. Tem 2. 5 e 9. 2 casas. Então, repete os 2 zeros. Então, repete o número sem a vírgula. Nós criamos, então estamos indo do número decimal para a fração. Tira a vírgula e repete o número. E divide pela quantidade de casas decimais. Como assim, quantidade de casas decimais? Se tiver uma casa, vai ser divisão por 10, 2 por 100, 3 por 1.000 e assim por diante. Então, veja, 2,1, que eu acabei de falar. 21 sobre 10, porque só tem uma casa. Agora, 0,0036. Repete o 0,036, que é o 36, dividido, por quanto?
Quantas casas tem? 1, 2, 3, 4. Então, dividido por 10.000. Beleza? Então, fica 36 dividido por 10.000. Você sabia que na divisão por 10, por 100, por 1.000, a vírgula anda para a esquerda? Então, a vírgula anda para a esquerda. Certo? Então, ó, a quantidade de zero aparece no denominador embaixo. Zero, se tiver um zero, anda uma casa para a esquerda. 2 zeros, 2 casas. 3 zeros, 3 e assim por diante. Então, nós temos esse número, 2,987, que nesse caso é 10º milésimo, que vai ser 2.987 dividido por 1.000. E dessa fração, vamos voltar. Então, você vai pegar 2.987, vai andar quantas casas? Observa, embaixo, no denominador. Tenho 3 zeros, então andar 3 casas. 1, 2, 3. Anda 3 casas. E a vírgula vai parar justamente no 2. Entre o 2 e o 9. Então, 2,987 milésimo. 10º centésimo milésimo. Beleza? Não esquece disso. 10º centésimo milésimo. Agora vamos decompor o número decimal. A gente decompôs o número natural. Nós vamos decompor agora o número decimal. Veja aqui, 2,1. O 2 é a parte inteira, que é 2 vezes 10 elevado a 0. Mas, e o 1? 0, 1. Essa é a fração. Então, o 2 é a parte inteira e 1 é a parte decimal. Se eu tenho uma casa, é dividido por 10. Então, fica assim a decomposição desse número. Observe aí. Vai ser 2 mais, se eu retiro o 2 sozinho, fica 0,1. E se eu representar o 0,1, é 1 sobre 10. Então, fica 2 mais 1 décimo. Vamos ver esse exemplo agora. 3,1417. E você separar 3 mais 0,1 mais 0,04 mais 0,001 mais 0,0007. Ok? Então, 3 está sozinho. É como se fosse 3 vezes 10 elevado a 0. Mais 0,1. Opa, é 1 sobre 10. Mais 0,04. Opa, 4. Quantas casas tem? 2. Então, sobre 100. 0,001. Opa, é 1 sobre quem? Quantas casas tem? 3. Então, 1 sobre 1.000. E 0,0007. Quantas casas tem? 4. Então, é 7 sobre 10.000. Então, essa representação é a decomposição de um número decimal. Então, observe aí na tela de vocês, este quadro está separando. Observe que tem a vírgula e no lado direito nós temos décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo. E à esquerda da vírgula, como a gente já sabe, nós temos unidade, dezena, centena e assim por diante. Se eu estou na vírgula 3,141,417, você coloca vírgula e vírgula. Então, à esquerda eu tenho 3, à direita eu vou ter 1 na parte do décimo, 4 na parte do centésimo, 1 na parte do milésimo e 7 na parte do décimo de milésimo. Então, a divisão por 10, divisão por 100, divisão por 1.000, divisão por 10.000. Ok? Então, agora, nós vamos aprender como arredondar. Como assim? Pode ter um número com 5 casas decimais. Eu quero deixar para 2. Ah, eu quero deixar para uma casa decimal. Então, nós vamos aprender como reduzir as casas decimais. Isso se chama arredondar. Então, nós vamos arredondar. Aí a pergunta é, vamos arredondar o número. Você pergunta, para quantas casas decimais? Para 2. Então, quando fizer isso, observe aí. Primeiro, olhamos uma casa depois do número, à direita. Então, se nós estamos olhando arredondar
para 2 casas decimais, então eu olho para a próxima casa, a terceira. Ok? Por quê? O número que estiver ali depende no arredondamento. Então, que queremos arredondar. Se o algarismo for inferior a 5, então se o terceiro algarismo, se eu quero arredondar para 2, e o terceiro for inferior a 5, nós tiramos a casa. As outras, tiramos os 5, tiramos os outros. E deixa do jeito que está. Veja esse exemplo. Deixar o seguinte número com apenas 2 casas decimais. 58,93497. Ok? Então, ó, eu quero arredondar para 2 casas. Então, eu não vou olhar por 3, eu vou olhar no 4, ok? Vou olhar no 4. Então, ó, 4. Opa, circula ali o 4. Você vai se perguntar o seguinte, esse 4 é inferior a 5? É. Se é inferior a 5, acabou-se. Eu tiro. Então, fica arredonda. Tiro 4, tiro 9, tiro 7. Fica 58,93. Então, se eu quero arredondar para 2 casas, eu olho para a próxima. Se essa próxima for inferior a 5, a partir dela eu tiro. E repete o número normal. Fica 58,93. Agora tem o segundo caso. Observa aí, ó. Se o número que vem depois for maior ou igual do que 5, aumentamos 1 na casa que queremos deixar. Como assim? Veja esse exemplo. Deixar o seguinte número apenas uma casa decimal. Se eu vou deixar em uma casa, para arredondar, eu vou observar a segunda. Se é inferior a 5, eu tiro a partir dela. Se for superior ou igual a 5, na primeira casa eu coloco mais 1. Então, ó, 93,58746. Então, veja aqui, eu quero arredondar para uma casa, então vou observar o 8. Ah, o seu 8. Ah, o 8 é maior do que 5. Então, se é maior do que 5, a casa antes dele eu vou somar 1. Então, se eu tenho 93,5, eu boto 5 mais 1. Aí fica 93,6. Ok? Então, se eu quero arredondar, não importa a quantidade de casas, eu observo a próxima, a depois dela. Se for inferior a 5, eu deixo do jeito que está. Se for igual ou superior, eu somo uma unidade. Nesse caso, eu somo mais 1 na casa anterior. Agora vamos observar esse exemplo que quando é igual. 67,7576. Arredondar para uma. Veja aqui. Depois do 7 tem o 5. Se tem um 5, na anterior eu vou colocar mais 1. Então fica 67,7 mais 1, que é 8. Então fica 67,8. Ok? Então fica 67,8. Então, pessoal, se liga nessa aula. Se não entendeu, volta com calma, pergunta ao seu professor, esclarece, não deixe acumular as dúvidas. Vá no AVA, no EducaPE, e faça as atividades, os desafios, e sempre conte conosco. Forte abraço e até a próxima.